irmãos, servos do Deus Altíssimo, amigos e irmãos de perto e de longe, um grande abraço essa noite, a paz do Senhor Jesus, que a unção, o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja nesta hora, e que o favor de Deus realmente transborde na sua vida, no seu coração, na sua casa, aleluia, essa noite tão especial, tão maravilhosa, que nós marcamos o encontro com o Senhor e Ele conosco, e Ele vem nos encontrar, essa noite para Deus fortalecer a sua vida, fortalecer a sua fé, abençoar o seu propósito, você que tem os seus alvos de oração, seus alvos da sua campanha, não é? Então, fique aí atento, vamos orar, prepara aí em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças esta noite, pela tua presença preciosa, da qual nós dependemos, ó Pai. Senhor, mais que o ar que respiramos, Senhor, mais do que o pão que comemos, ó Pai, Senhor, nossa vida é sustentada por Ti. Obrigado, Senhor, Tu és o mais importante em nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Senhor. Voltamos os olhos para o alto nesta hora, Pai. Fonte do nosso socorro, fonte do nosso sustento, da nossa proteção. Ó Deus, sê conosco. Sê agora com cada um dos teus filhos e filhas, Senhor Deus, que se encontram, Deus, em um caminho de tantas batalhas, de tantos desafios, Senhor Deus, de obstáculos maiores do que nós, e nós clamamos, Senhor, venha ao nosso encontro, ó Deus, Senhor, venha ao nosso encontro, Senhor, inspirar-nos com Teu Espírito, com a Tua santa palavra, vivificar o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, por intermédio dessa maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai, onde quer que esteja, que a Tua mão seja estendida agora, Pai, que nós possamos sentir o estender das Tuas mãos, nos cobrindo, nos guardando, nos fortalecendo, ó Pai. Visita esta casa, visita esta família, visita, Senhor, em nome de Jesus. E vem dar, Senhor, o livramento, vem dar a vitória, vem operar as maravilhas que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Dar vitória à vida dos Teus filhos, abrir portas, ó Pai, como só o Senhor pode abrir. Ó Deus, abençoar e prosperar a nossa jornada, Pai, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, cada um dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus. Querido irmão, onde você estiver agora, quero incentivar você a respirar, a inspirar agora, não é? E essa respiração seja uma forma de você dizer que você está sendo cheio da presença de Deus e que Deus está renovando o ar nesta noite. Quando nós respiramos, não é? Nós inalamos o oxigênio e nós colocamos para fora, expiramos o gás carbônico. Nessa noite de oração, nessa noite de comunhão com Deus, cada vez que você respira, mais do que o oxigênio, você está recebendo vida de Deus, você está recebendo a vida do Espírito Santo, e tudo que é tóxico, e tudo que é comprometido, que é carregado, que é mal, que está dentro de você, é expelido, é jogado para fora, em nome de Jesus. O Senhor faz essa troca na sua vida, o Senhor faz essa troca, limpando você, renovando a sua mente, seus pensamentos, renovando o seu coração, suas emoções. Oh, recebe agora, em nome de Jesus, um ar novo, o fôlego de vida, o Espírito de Deus que te vivifica, te renova e te fortalece, em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa noite quero passar para o Ministério da Palavra imediatamente. Se você estiver nos acompanhando, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19. Enquanto nós estamos abençoando todos os alvos que estão ali colocados no altar do Senhor, todas as chaves, documentos, exames, fotografias, todos os utensílios que estão representando propósitos seus, propósitos, alvos deste ano, livro dos sonhos, não é? Propósitos que você fez com o Senhor. Que Deus possa visitar esses alvos no altar, que Deus possa ler, interpretar e traduzir cada oração escrita, cada desenho feito, cada figura, gravura que foi anexada ali, e que Deus ponha a mão sobre cada área da sua vida, né? Abrindo seus caminhos e liberando a unção e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, que bênção. Queridos, nesse mês de janeiro, vocês sabem, a Sara Nossa Terra está ministrando debaixo desse tema do Rosh Hashanah. É a cabeça do ano, não é verdade? Tudo que nós fizermos nesse início repercutirá ao longo de 2022. É o momento das sementes, é o momento do início, é o momento de nós estabelecermos para onde iremos, para onde caminharemos, não é verdade? Então é maravilhoso você ter um propósito com o Senhor, de falar com Ele o que você quer fazer neste ano, quais são os seus objetivos em Deus, e Ele conduzirá você, Ele guiará você, não é? Porque Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Então agora que as coisas estão começando, essa é a sua hora. Você não vai ser aquela pessoa relapsa que deixa para depois, não é? Você não vai ser aquela pessoa relapsa que não se importa, que se descuida, que deixa simplesmente as coisas acontecerem do jeito que vão acontecer. Não, você vai determinar em Deus, assumindo posição, tomando posição de cabeça, e o Senhor realmente te ungirá para que esse direcionamento te leve a fontes realmente desejáveis, a uma terra que mana leite e mel, saborosa, né? Você vai comer a maçã com mel, seu ano será doce em nome de Jesus, seu nome será doce, não é? Coma lá, faça na sua casa, prepara depois lá um pouquinho de maçã com mel, e come, e mastiga, e degusta aquilo ali, e começa a falar: Senhor, meu ano vai ser assim, vai ser maçã com mel, vai ser doce. Tudo que é amargo, Deus está retirando, amém? Tudo que é realmente de um sabor estranho, indesejável, está saindo da sua vida, está saindo dos seus relacionamentos, está saindo da sua família, está saindo da sua vida profissional. Tudo que é amargo, Deus está removendo. Quem pode dizer amém? E deixar só o que é doce, em nome de Jesus. Creia nisso, tome essa posição, estabeleça isso como cabeça. E eu estou falando sobre Jó, capítulo 19, quero ler aqui um verso muito conhecido, e atrelar o Rosh Hashanah ao nosso tema do ano, que é o ano do resgatador. Jó, capítulo 19, verso 25, a palavra do Senhor nos diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu gostaria que você lesse, declarasse esse verso comigo em voz alta. Fale comigo assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Essa realmente é uma palavra muito forte. Por que é muito forte? Porque realmente revela uma declaração de alguém que toma posição diante das circunstâncias da vida.
E quais eram as circunstâncias? Todo mundo que já leu o livro de Jó sabe como é que foi. Porque o livro de Jó mostra que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que se desviava do mal, não é? Jó era um homem íntegro. Alguém que se posicionou em Deus, se posicionou em fé. Quantos estão posicionados em Deus, posicionados em fé? Glória a Deus. Agora, a palavra diz que no caso de Jó, ele passou por muitas calamidades. Nós sabemos que ele era um homem muito rico e perdeu tudo que tinha. Nós sabemos que ele perdeu os filhos, não é? Em um grande desastre, numa grande calamidade. Ele perdeu a sua saúde também. E isso foi algo assim terrível demais. Para piorar, o que acontece? Nós vemos que os amigos dele se afastaram, os familiares que podiam de alguma maneira apoiá-lo viraram as costas. Esses amigos começaram a falar coisas más dele ao invés de ajudá-lo. Foi realmente se agravando as coisas de tal forma que ficou um cenário assim muito ruim. A Bíblia diz que ele tinha um mau hálito, que a esposa dele não suportava o mau hálito. A situação de saúde dele se agravou tanto. Na sua pele, úlceras arrebentaram. E ele pegava lá alguma paleta, algum instrumento para limpar a sua pele purulenta. O estado que chegou de infecção, as suas feridas, né? A Bíblia diz que todo mundo zombava dele, que as crianças riam dele, porque ele ficou tão fraco que ele não conseguia andar direito. Quando as crianças viam dele, riam dele, zombavam dele. Então o estado de Jó é algo assim deplorável, não é verdade? E é claro que ele ficou muito abatido e abalado por essa situação. Para você ter uma ideia da situação que ele chegou, lá no capítulo 2 fala que os amigos de Jó, 3 amigos em especial, vieram para visitá-lo, para visitá-lo e para consolá-lo, porque souberam de longe como que ele estava. Mas quando eles chegaram, eles ficaram uma semana sem conseguir falar com Jó. Tamanho choque que eles levaram quando eles viram Jó, porque era algo muito pior do que o que eles imaginavam. Eles não conseguiram falar nada, né? Em estado de choque. Por uma semana eles ficaram calados, né? Se preparando ou assimilando aquela situação. E para piorar, quando eles começaram a falar, ao invés deles trazerem para Jó palavras que o levantavam, acabaram sendo palavras que o derrubavam, que o desanimavam, colocando um peso na vida dele, cobranças, né? Suspeitando da vida dele, o que ele tinha feito de mal para receber tudo aquilo, para aquilo acontecer na vida dele. Ou seja, até quem veio para ajudar acabou atrapalhando, não é verdade? Então, foi uma situação terrível em todos os aspectos, fisicamente, materialmente, na família, né? Moralmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Ele entrou numa crise muito complicada realmente. E aí, num determinado momento, nós vemos ele soltar essa palavra. Num dos debates que ele estava tendo lá com esses amigos, ele solta essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sabe, queridos, o que eu fico meditando aqui, estando conscientes da gravidade da situação que Jó passou, né? Como que ele teve força, que fé que ele não teve, apesar de tudo,
para falar uma declaração, para falar uma palavra dessa, fazer uma declaração dessa. Apesar de toda essa descrição, todo esse quadro que eu descrevi para vocês, e vocês conhecem, né? Tão ruim, tão deplorável da vida de Jó, ele faz essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Glória a Deus. Olha, tomara que todos nós, quando passarmos algum momento difícil, não mudemos a conclusão da nossa fé. A palavra redentor que ele usa aqui é a mesma palavra do resgatador. É a mesma palavra no hebraico, é a mesma palavra, redentor, resgatador. O redentor, o resgatador, é alguém que vem para libertar, é alguém que vem para livrar de uma situação que você está preso. Quem pode dizer glória a Deus? Nós temos um resgatador, amém? Toda vez que você estiver numa situação que você se sentir preso, eu quero que você levante, que você se lembre dessa palavra. Você tem um resgatador. Você sabe que você tem alguém que pode te livrar. Aleluia! Glória a Deus! Isso é tremendo, queridos. Nós temos essa consciência, nós temos essa fé. Eu sei que tem momentos que são muito difíceis da gente pensar assim, e as circunstâncias às vezes pesam tanto que são capazes de levar a gente a começar a pensar o contrário. Mas o testemunho de Jó é um exemplo para nós, não é? Um exemplo de fé, é um exemplo de determinação, certo? Porque quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, o que ele está falando? Ele está falando da esperança dele. Ele não perdeu a esperança, ele reconhece que tem alguém que é maior do que os seus problemas. Amém, queridos? Quantos servem um Deus que é maior que os seus problemas? Às vezes eles são tão grandes, né? Parece um oceano infinito. Mas eu quero que você lembre, Senhor, sempre diga para o seu problema: o meu Deus é maior do que você. Amém? Meu Deus é maior que a enfermidade. O meu Deus é maior que a crise financeira. O meu Deus é maior do que os vícios. O meu Deus é maior que o pecado. O meu Deus é maior do que toda a crise mundial. Meu Deus é maior. E Jó está confessando com seus lábios: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei, meu Redentor vive. Não é? Ele está vivo. Ele está vivo. E ele se levantará. Aleluia. Se colocar de pé, não é? Você vai ver esse Deus que é o seu Redentor de pé na sua vida, se manifestando naquela área que você está lutando, mas você está lutando colocando na presença de Deus. Você está entregando aquela situação nas mãos do Senhor. Você está lutando, mas você não está lutando sozinho. Você está lutando, trazendo a presença de Deus ao seu lado, crendo no Senhor, e que Ele está contigo, e é Ele, na verdade, que guerreia principalmente a tua batalha. Ele vai se levantar. É maravilhoso isso, queridos. Depois, nós vemos aqui na palavra ainda, no capítulo 42, chega um momento que Deus começa a falar com Jó. Isso começa lá no capítulo 38, mas eu vou abreviar aqui no capítulo 42. Chega um momento que Deus começa a falar com Jó, e no capítulo 42, quando Deus começou a falar com Jó, começou a falar com ele dos pensamentos que ele estava tendo, que às vezes ele ficava confuso, ele ficava em crise, não é? Descreve bem a nossa humanidade. Não coloca Jó como um super-homem, mostra ele um legítimo representante, alguém que sofre, alguém que fica angustiado, alguém que não entende por que as coisas estão acontecendo daquela maneira. Tudo isso Jó passou, né? Mas sem acusar Deus, sem desacreditar de Deus,
Apenas ele estava em crise, ele não entendia muitas coisas que estavam acontecendo. Então chegou um momento lá no capítulo 38 que Deus começou a falar com Jó. E Jó foi quebrantando o coração dele. E no capítulo 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia, querido. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe qual que é o problema da gente, querido? Que nós, às vezes, vemos só um momento, mas Deus vê o todo. Às vezes a gente vê um momento, com uma lupa, que você vê o momento exato que você está passando, mas Deus enxerga todo o propósito. Aquilo que Jó passou naquele momento não retratava o plano completo de Deus. Era apenas um momento que ele estava passando na vida dele. Há uma discussão entre os teólogos sobre quanto tempo durou essa crise de Jó, desde que ele começou a ter as perdas e tal. E muitos, no geral, quando você vê, todo mundo às vezes discute que às vezes foram semanas, meses, mas ninguém diz que Jó passou por isso por anos. Foi um período de meses na vida dele que ele passou por aquela situação, ainda que a gente não tenha biblicamente como afirmar isso. Porém, é muito importante nós vermos a conclusão que Jó teve. A conclusão que ele teve fala de um Deus, que tinha um plano muito maior. E o momento do vale, o momento da dor, era um momento muito pequenininho, se fosse comparar com o plano completo de Deus. Amém, queridos? Sabe, isso te anima? Eu vou te falar que me anima muito. Aliás, uma das coisas que eu costumo orar e exercitar no meu espírito, quando alguma coisa difícil, algum momento está passando, eu falo, não, mas em breve isso vai acabar. Eu já começo a pensar, não, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser bom, como é que vai ser diferente amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, vai estar tão bom, vai ser tão abençoado. Então esse momento vai passar. Amém, queridos? E não veio para ficar, certo? Esse momento que você está passando vai passar. Aquela dor toda de Jó passou. Toda dor que você está passando agora, como nós estamos dizendo, vai passar. Amém? Ela não vai ser permanente. A sua vida não será assim. Mas no momento que nós estamos passando, aquela dor é eterna. Vocês entendem isso? No momento que você está passando pela luta, pela necessidade, pelo problema, parece que aquilo é eterno para nós, Assume uma proporção, uma dimensão, mas você tem que entender que aquilo é pequenininho demais, é só um momento pequeno, perto da grandiosidade do plano de Deus maravilhoso que Ele tem para a sua vida. Quem pode dizer amém? Essa é uma atitude muito prática. Essa é um exercício de fé muito prático. É uma reflexão muito prática que eu sugiro para você fazer. Não que vai levar você a cruzar os braços, a acomodar ou deixar de lutar. Ao contrário, Ao contrário, se disponha, tenha atitude, posicione-se para vencer, para superar aquilo. Mas sempre lembre que isso aí está passando, vai passar. Você vai vencer e logo, logo Deus tem uma mesa preparada, um banquete, como o Salmo 23 fala sobre isso, que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Amém, querido? Mas antes dele falar da mesa, ele fala
passa pelo vale da sombra da morte. Não é verdade? Que passa pelo vale. Mas esse vale passa. Todo vale que você estiver passando, vai passar. E eu quero dizer para você, passe segurando na mão de Deus. Passe confessando a palavra do Senhor. Nós estamos aqui no capítulo 42. Mas lá no capítulo 19, Jó já estava declarando: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Muito antes da solução chegar, muito antes da maré virar, muito antes do céu abrir na vida de Jó, ele já estava declarando. Qual era o pensamento que prevalecia na sua mente? Vinha um bombardeio de pensamentos na mente de Jó. Vinha um bombardeio de emoções no seu coração, assim como qualquer um de nós. Mas o que se destacou foi quando ele diz, que predominou foi quando ele diz em 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. Era isso que pautava a vida dele. Era esse pensamento, ainda que tinha muitos conflitos, ainda que tinha muitas angústias, ainda que tinha que lidar com muito sofrimento, muitas pessoas lançando suspeitas sobre ele, né? Muitas pessoas zombando dele, ninguém para apoiá-lo apareceu, ao contrário, apareceu verdadeiros amigos da onça, né? Ao lado de Jó, ao invés de ajudar, atrapalhava mais a vida dele. Mas ele tinha uma palavra que ele colocou acima de tudo isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Você tem um Redentor é aquele que te livra, é aquele que te solta, não é? Aquele que quebra as suas cadeias. Quantos creem que esse Deus vai quebrar todas as cadeias da sua vida? Que vai te soltar de todos os cativeiros, sejam eles, não é verdade? Então ele está fazendo essa confissão, ele está falando aqui realmente essa declaração, e ele ainda diz no capítulo 42, verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia Deus, mas não tanto quanto ele passou a conhecer depois de tudo que ele passou. Aleluia! Ele saiu ganhando, sim ou não? Em relação a Deus, sim. Ele se tornou um homem experiente. Lembra que domingo eu falei sobre isso, né? Em Romanos, quando fala que a tribulação gera perseverança, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência gera esperança. Aleluia! Então você percebe que Jó foi uma pessoa que saiu daquela situação com um nível de relacionamento com Deus muito mais profundo. Muito mais profundo, não é? Há tanto que diz no verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Aleluia! Chegou a hora. Graças a Deus, chegou o dia tão aguardado na vida dele. Quando vai mudar a minha vida? Quando vai mudar a minha sorte? Esse dia não chega, essa hora nunca chega, nunca acontece. Acontece sim. Chegou o dia, chegou a hora na vida de Jó, e vai chegar a sua hora também. Amém, meu irmão? Vai chegar a sua hora. Tem essa palavra no seu coração para você, e tem essa palavra no coração para você levar a quem você encontrar sofrendo no seu caminho. A sua hora vai chegar. Não abra mão da sua fé, não abra mão do seu Deus, não abra mão, não é? Vai chegar a hora, como chegou na hora de Jó, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Olha só, interessante que Jó orou pelos seus amigos, né? Ele não ficou amargurado. Deus trabalhou no coração dele, que ele não ficou amargurado com aqueles que agiram mal com ele. Porque esse é um grande desafio para todos nós, amém, queridos? Que ao longo da caminhada,
muitas pessoas não tratam você como você esperaria. Mas dentro do propósito de Deus, aquilo até faz parte, porque te amadurece, te faz crescer, te leva a depender exclusivamente de Deus. E é claro, das pessoas boas que Ele colocar do teu lado para te ajudar também. Mas às vezes você se decepciona com algumas pessoas. Você vai se decepcionar com algumas pessoas, mas não deixa essa decepção virar uma amargura, muito menos um ódio no seu coração. Amém? Não deixa o seu coração limpo, deixa o seu coração livre. Como é que Jó conseguiu não ficar amargurado? Porque ele não olhou para as pessoas, ele olhou para Deus. O meu Redentor vive. Amém? E quando ele olhava para Deus, um Deus que era maior que aquelas circunstâncias adversas que ele estava passando, um Deus que era maior do que aquela tribulação toda que ele estava vivendo, não é? Então aquilo lavava o coração dele, porque ele entendia a misericórdia de Deus, ele entendia o amor de Deus, a bondade de Deus, ele tinha contato com a bondade de Deus. E eu quero te dizer isso, querido, é possível você ter contato com a bondade, o amor e a misericórdia de Deus enquanto você estiver passando pelo dia mau da sua vida, pela fase difícil da sua vida, sabe? E eu vou te dizer, é isso que nos sustenta. Por isso que o testemunho de Jó é tão incrível, porque ele mostra claramente aqui como nós temos que nos comportar. Você não vê um super-homem, mas um homem que aprendeu a ser guiado, conduzido e a confiar em Deus. Não é? Então, na dificuldade, se ele não fosse alguém que realmente tivesse contato com Deus, a revolta tinha dominado a vida dele. Quantas pessoas você encontra revoltadas, cheias de ódio, de ressentimento, de amargura, né? De desejo até de vingança, porque não correspondeu à expectativa, agiu de uma forma diferente do que você imaginava. Jó podia ter ficado assim. José também é um exemplo claro disso na Bíblia, né? Os próprios irmãos o traíram, o entregaram à morte, o venderam como escravo, e ele não se amargurou, ou pelo menos a amargura não predominou. Eu tenho certeza que ele teve que lidar com esses sentimentos. Jó também teve que lidar com esses sentimentos. Você vai ter que lidar com esses sentimentos, porque eles vêm, esses pensamentos vêm, mas você tem a responsabilidade de colocá-los no seu devido lugar. Quem pode dizer amém? Coloque debaixo dos seus pés. Não deixe a sua vida ser governada pelo ódio, ressentimento, amargura, sede de vingança, desejar o mal para ninguém. Ao contrário, quando nós temos a comunhão com o Senhor, relacionamos com Ele, Ele nos lava, sentimos tanto o seu amor que não podemos odiar ninguém. Sentimos tanto que fomos perdoados por Deus que devemos perdoar também quem nos deve ou nos maltratou de alguma maneira, né? Sentimos que Deus foi tão misericordioso conosco quando temos comunhão com Ele, que nos faça um coração quebrantado também e agir com misericórdia com as pessoas, ao invés de puni-las, ao invés de ofendê-las, de feri-las, né? De pagar na mesma moeda, não é verdade? Então Jó, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Olha o resgatador, não é? Livrou, abriu as portas, quebrou as cadeias. Que você possa ser alguém que tenha alimentado essa fé no seu coração, que está sustentando essa fé no seu coração. Que este seja o seu Deus, que essa seja a imagem que você tem do seu Deus,
Que esses sejam os pensamentos que você alimenta no seu coração a respeito do seu Deus. Amém? O meu Redentor vive. Eu tenho um Redentor. Eu tenho quem me livra. Ele está vivo, né? E ele se levantará em cada área da sua vida. Você tem colocado a sua confiança nele. Amém, queridos? Gostaria de orar por você, de orar pelos seus alvos, de orar pelas lutas que você tem travado, né? Orar pelas dores que você tem sofrido, pelas angústias, tristezas que de repente você tem tido que lidar com elas. Não desista, não entregue os pontos. Seu Deus não está morto, Ele vive, como Jó declarou, o meu Redentor vive. Declare também, o meu Redentor vive, não é? O Redentor é o mesmo resgatador. Ele vive, Ele te solta das cadeias, Ele te livra das prisões, Ele abre o seu caminho, Ele muda a sua sorte, Ele te restaura, Ele te restitui, Ele te abençoa, Ele te dá mais do que o que você perdeu. Ele é capaz de te dar além daquilo que você eventualmente tenha perdido. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este testemunho, Senhor. Abençoados sejam todos que estão ouvindo esta palavra, Senhor, e no coração estão propondo agir da mesma maneira, Senhor. Abençoados sejam todos que estão ouvindo essa mensagem, Jesus, e que Teu Espírito está levando-as a dizer amém. O meu Redentor vive. O Teu Espírito está fazendo elas declararem: assim também é o meu Deus, Ele é o meu Redentor, eu não estou só, eu não fui entregue à minha própria sorte, eu tenho um Redentor, eu tenho alguém que solta as minhas amarras, que age na minha vida para mudar a minha sorte. Eu tenho um Redentor, Ele visita os meus sonhos, Ele visita os meus alvos, Ele ouve as minhas orações, e Ele vai me conduzindo de tal maneira que essa dor vai passar, que essas lágrimas cessarão, que essa tribulação será vencida, que a vitória chegará, que a bênção se derramará. Em nome de Jesus, Pai, fortalece agora o Teu filho, fortalece a Tua filha, renova, Senhor, o seu coração, a sua fé, a sua esperança, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Diga: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Fala isso, vai falando isso hoje, amanhã, na rua, na calçada, no carro, no ônibus, no avião, né? No escritório, trabalhando, todo mundo: meu Redentor vive. Essa é uma declaração de fé, que você não está só, e Ele está agindo, e todo momento difícil vai passar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra no seu coração, que o Senhor Jesus possa te sustentar. Quero dar a oportunidade a você que deseja contribuir com seus dízimos e ofertas, a levantar a sua mão aqui na igreja. Nós levaremos o envelope para você. Você pode usar a máquina de cartão de crédito, se preferir. Quem está nos acompanhando, você quer contribuir também? Use o nosso Pix. Use o nosso Pix. Quem deseja contribuir e está assistindo em casa, à distância, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube, então você pode usar o nosso Pix, que é 2799-225-0270. 2799-225-0270. Amém? Que Deus possa abençoar. Pai, nós te damos graças por todas as sementes de fé, de gratidão, de alegria que os teus filhos fazem, Pai. Elas caem no solo fértil da tua palavra e nos conduzirão a uma grande colheita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Redentor vive, seu Redentor vive, tá? Terça que vem nós estaremos aqui novamente e continuaremos. Deus te abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus.